Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Sabia que eu ia ser bem prestigiado nessa palestra. Vou rapidamente apresentar para vocês então o processo do Programa Setorial da Qualidade, setor de blocos de concreto, a nossa jornada setorial de baixo carbono, uma iniciativa muito importante do setor, inovadora, que vem agregar muito para a construção civil, né? Quem alguma vez na vida já não sentiu problemas com qualidade de produtos? Acho que todo mundo, de alguma forma, já vivenciou essa necessidade e essa dificuldade, não só na construção civil, né? Então é um caminho muito desafiador quando a gente fala de gestão de qualidade de produtos. Aqui para exemplificar alguns materiais do nosso dia a dia, que alguém já deve ter se identificado: uma cadeira plástica que quebra, um combustível adulterado, né? A gente teve na fase de pandemia aí até a falsificação de álcool em gel, né? O que mostra, né, que a gente precisa ter ferramentas, né, criar instrumentos de controle, de monitoramento do mercado, para garantir a qualidade mínima dos materiais e dos produtos. Quando a gente fala de perda de qualidade, o impacto ele é da cadeia produtiva como um todo. Então a gente não fala só da indústria que está fazendo com má qualidade, e sim afetou os construtores, os revendedores, os consumidores, que é o elo mais fraco da cadeia produtiva, é aquele que tem o desconhecimento técnico e muitas vezes ele é o grande prejudicado, né? Acaba tendo que refazer muitas vezes as suas reformas. E o que a gente busca dentro da gestão da qualidade é criar um caminho saudável para todo mundo, a isonomia competitiva, né? Onde todo mundo possa concorrer em igualdade. Então é fundamental que a gente crie então esses mecanismos. Para isso a gente tem o PBQPH, que é o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, ligado ao governo federal, atualmente no Ministério das Cidades, anteriormente no Ministério do Desenvolvimento Regional. Então aqui está o portal que pode ser acessado, a ferramenta, né, o programa. Nós estamos enquadrados no CIMAC, que é o Sistema de Materiais da Construção. Existe o SIAC, que é das construtoras, a certificação dos construtores, e o SINAT, que é de inovação, tá? Sistemas inovadores. O que significa sistemas inovadores? Aqueles que não têm norma técnica ainda. Então, para eles fundamentarem os processos, os projetos técnicos deles, eles acabam passando por esse sistema. O sindicato, no qual eu represento, sou engenheiro civil, né, como na apresentação inicial. O sindicato é a entidade setorial mantenedora, responsável pelo programa, e nós temos a gestão técnica de terceira parte pela ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, uma entidade acreditada pelo Inmetro para fazer a gestão técnica e homologada pelo PBQPH nesse processo. O grande objetivo do programa é gerar mecanismos, né, básicos para atender a norma técnica. A gente não usa nenhum outro instrumento que não as normalizações. Então, para a gente, a ferramenta primordial de todo o processo é a norma técnica. Tá? Então, requisitos mínimos de desempenho quando a gente está falando nesse processo. E aí a gente busca a isonomia competitiva, a conformidade técnica e a defesa do consumidor. Como eu disse, o elo mais fraco da cadeia. Dentro da isonomia, né, o princípio de que todos são iguais perante a lei, então todos os participantes são submetidos às mesmas regras. Não existe diferenciação entre os fabricantes, né? O custo-benefício, né? Os blocos e pisos qualificados apresentam melhor desempenho, melhor durabilidade, evitam retrabalho, né? Tem o seu desempenho garantido. A Isabela fez a apresentação anterior falando muito sobre a norma de desempenho. Toda a premissa do estudo técnico foi baseada em produtos dentro da norma e qualificados nos programas da qualidade. Isso garante que o desempenho vai ser atendido. E a conformidade, que é avaliar, né, a qualidade do produto sobre critérios técnicos e normativos padronizados. Isso é muito importante, ter um padrão de avaliação. As diretrizes para participar do programa: primeiro, o programa é voluntário, né, a empresa que quiser participar é só entrar em contato com as entidades para fazer a sua inscrição, sua adesão. O programa é de abrangência nacional. As amostragens são realizadas pela entidade terceira parte, como eu disse, a BCP. Os ensaios são trimestrais, então periodicamente são avaliados produtos das empresas participantes. Isso garante um controle mais próximo, né, da qualidade dos produtos das empresas participantes do programa, gerando confiabilidade, segurança, imparcialidade para o construtor. Isso ajuda muito no processo de certificação. E o laboratório tem sempre que ser acreditado pelo Inmetro. Isso é uma exigência do programa e fundamental para que a gente garanta que os resultados estão coerentes. As diretrizes do programa: gestão de uma entidade setorial, que é o caso do Sinaprosim,
ter uma entidade gestora técnica, fazer uma capacitação de laboratórios, para quanto mais laboratórios a nível nacional, melhor. Hoje a gente conta com um apoio muito forte dos Senais, em várias regiões do país, para ser o suporte técnico de laboratórios. A atualização da norma, como eu disse, é um instrumento, né, fundamental dentro desse processo. Definição do produto-alvo, o diagnóstico do setor, né, a atividade perene da avaliação, então trimestralmente está avaliando esses produtos coletados dentro das fábricas, e os ensaios e a emissão dos relatórios e atestados de qualificação também com validade trimestral. Os produtos-alvos, os blocos de concreto estruturais e os pavimentos intertravados. A gente tem o projeto para 2025, inclui as placas e os pisos drenantes também dentro do programa de qualidade. Já existe o processo do selo ABCP, e a gente vai ampliar esse escopo. Então, dentro do próprio stand, quem não está visitando ainda, pode aproveitar e conhecer esses produtos. Acho que tem uma demonstração muito interessante das placas. Então, eles também serão inseridos dentro desse processo de certificação. Para identificar as empresas participantes, nós temos um selo. Então, os fabricantes que hoje estão aqui no stand, todos eles participam do programa, tá? Então, são empresas qualificadas. Então, essa é a logomarca do programa, de blocos e pisos. E toda empresa qualificada recebe um atestado de qualificação. Sempre atentos à questão da validade desse atestado, tá? Que trimestralmente ele é validado. E dentro do certificado mostra os produtos que foram testados e as classes de resistência que contemplam, então, a qualificação desse fornecedor. Tá bom? Os ensaios realizados conforme norma, né? Inspeção, contradimensional, resistência, absorção. Mas o mais importante disso é reforçar, principalmente nos construtores, que eles façam também os ensaios de controle em laboratório acreditado pelo Inmetro. Existe muita incompatibilidade de resultados de ensaios quando é feito dentro do laboratório acreditado versus no laboratório que não tem uma acreditação. Mas quando eu falo em acreditação, não é acreditação do laboratório, com escopo nos ensaios de blocos de concreto. Isso é fundamental para que a gente tenha resultados confiáveis. Atualmente o programa tem 71 empresas participantes. Aqui está a distribuição geográfica desses fabricantes, uma grande concentração na região sul e sudeste, tá? Mas a gente tem a missão, acho que é o grande desafio do programa, tá? Cada vez mais ter mais fabricantes em outros estados. Isso depende muito da exigência, né? Infelizmente o mercado tem que exercer o poder de compra, exigir a qualificação dos fornecedores. Então a nossa missão é estar motivando, criando ferramentas para estar tendo mais fabricantes em todos os estados. Os principais benefícios, né, para quem adere ao programa: a isonomia competitiva entre os fabricantes, o combate à não conformidade, né, ter um grande diferencial. Acho que o programa hoje traz essa característica de comunicação com o mercado. A empresa que está no programa, ela se sobressai numa concorrência em detrimento de outras empresas, então isso se torna um grande diferencial. A competitividade com outros sistemas construtivos, a segurança, a confiabilidade e a imparcialidade, o subsídio técnico à normalização. Toda vez que a gente encontra alguma inconsistência normativa, a gente tem mecanismos de acelerar o processo de revisão de norma e fazer os ajustes necessários, e a referência técnica junto aos órgãos públicos e construtoras, né, para exercer o poder de compra e prestigiar as empresas participantes. Como eu disse, é um instrumento de monitoramento, né? Sempre que tem um monitoramento nós temos regramentos, aqui não é diferente. Então as especificações são os requisitos a serem atendidos, a confiabilidade das medições e as regras do PSQ, como eu apresentei anteriormente, tá? Então, para nós, a sinalização aí de uma velocidade máxima é o cumprimento de norma, e quando isso não ocorre, a gente tem aí as penalizações, né? E o Código de Defesa do Consumidor é muito claro com relação a isso. Os fabricantes são obrigados a cumprir a norma, o Código de Defesa do Consumidor, que é colocar no mercado de consumo produtos que atendam às normas técnicas, né? Então é importantíssimo, uma questão jurídica, que os fabricantes atendam às normas, cumpram as normas, tá? Então fica aqui um alerta para os fabricantes que eventualmente estão fazendo algum produto fora de norma. Existe um risco jurídico nesses casos. Aqui é um alerta também para os construtores e os revendedores na responsabilidade solidária, né? Existe também na legislação.
a responsabilidade deles, então é importantíssimo que eles façam, exercer seu papel de compra, né, e exijam a qualidade. A gente até destaca, a melhor defesa é a prevenção. Consulte o programa antes de vender ou comprar. É um exercício de cidadania e segurança para você e para a sua obra. Para conhecer a lista de empresas qualificadas e participantes, está aqui o portal do PBQPH, do próprio Sinaprocin, e nós também temos uma qualificação junto à CDHU, que é a Companhia do Estado de São Paulo de Habitação. Então são dois grandes programas que nós temos no Estado, onde as empresas constam, né, a lista de empresas qualificadas. Dentro do sistema do SIAC, que eu vou fazer referência, existe algumas exigências para os construtores, tá? E uma delas, e uma das vantagens é que a construtora que compra de uma empresa qualificada do PSQ, ela está dispensada de realizar o processo de qualificação dos seus fornecedores. Isso é uma grande vantagem para o construtor na hora que ele está negociando no processo de certificação dele. Porque na hora que ele tiver que mostrar o comprovante, ele mostra o atestado do fabricante de bloco. Então ele já fica isento de prestar esclarecimento de ensaios, de testes, se visitou fornecedores, se precisou fazer um procedimento de controle da qualidade, né? E aí o regimento, que é oficializado através de uma portaria ministerial, de 30 de março de 2021, que foi renovada, né, essa portaria. Então ela apresenta aí no 8411 essa questão, e no 8661 a empresa consultora é dispensada a realização dos ensaios e recebimentos de materiais conformes de empresas qualificadas no PSQ. Isso para a gente é muito importante, a gente ajuda o construtor a agilizar o seu processo de qualificação, traz segurança para o construtor, tá? Então essa é uma grande contrapartida dentro desse processo. Aqui alguns exemplos, né, de políticas que são realizadas pelos órgãos. No caso aqui é uma prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, onde ele estabelece a utilização de materiais em conformidade às normas, né, utilizar apenas produtos fabricados por empresas qualificadas no PSQ. Então a própria prefeitura determinou nas suas regulamentações internas a exigência de comprar do PSQ. Isso ajuda muito no processo, né, no controle de qualidade e nas exigências. E aí força o mercado a buscar a sua qualificação. Aqui exigências de construtores com seus regulamentos, seus procedimentos internos, que também estabelecem as suas regras, né? E aqui está um exemplo da IVEN, que ela estabelece também, né, o atendimento às normas e principalmente comprar de empresas que atendam ao PSQ e à norma de desempenho, que é o que foi tanto falado aqui. Então isso também é levado em consideração na hora da aquisição dos materiais. Então as construtoras também exercem esse poder de especificação. Outro exemplo na área de sustentabilidade, né, a própria Vanzolini, através do processo AQUA, ela também estabelece a escolha de produtos e sistemas em processos construtivos de empresas participantes que estejam no PSQ, vai ter uma pontuação diferente, vai ganhar destaque dentro do processo de certificação ambiental da obra. Então vejam que tudo isso acaba amarrando uma coisa na outra, gerando vantagens para o cliente e para o construtor. Código de Práticas de Engenharia da Caixa. A Caixa também estabelece, dentro dos seus critérios, né, a utilização de materiais em conformidade com os PSQs. E na ausência do PSQ, uma outra certificação, que é ligada ao Inmetro, e não havendo a certificação, ele vai ter que fazer os ensaios de controle normais. Então vejam que todas as esferas têm, né, as suas exigências e suas vantagens, e todas elas referendando o PSQ, que para a gente é uma grande ferramenta. Aqui para vocês conhecerem também a plataforma do SIAC, do SINAT, que é de Sistemas Inovadores. No nosso caso, as FATs, que são fichas de avaliação de desempenho. Acho que a Isabela fez uma bela apresentação, apresentando o manual da Bloco Brasil, que eu vou só destacar aqui. Mas o setor investiu muito no desenvolvimento de ensaios e testes para validar o sistema construtivo, e aqui dentro dos fabricantes que estão expondo, vocês podem conhecer algumas dessas tecnologias de conforto acústico, conforto térmico, tá? Então isso é um material público, disponível, deve ser usado pelos projetistas e construtores, tá? Que isso vai trazer muita informação técnica para acertar nas especificações. Aqui os exemplos de blocos,
Tem 7 ou 8 FATs publicadas, se eu não me engano, além do manual da Bloco Brasil, que hoje é um documento atualizado, muita informação técnica, muito conteúdo e muito detalhamento de especificação, de desempenho. Então recomendo que acessem o portal da Bloco Brasil e faça o download desse material. Mais do que isso, ele tem que andar no dia a dia dos projetistas e dos construtores. Aqui os exemplos do material que existe dentro dessa publicação da Bloco Brasil. Como setor, nós desenvolvemos também a biblioteca BIM. Isso é uma ferramenta importante para os projetistas. Também um trabalho setorial envolvendo o Sistema Unificado da Qualidade. Nós temos um sistema desenvolvido entre a BCP, Sinaprocin e Bloco Brasil. Então, essa ferramenta é fundamental, foi desenvolvida pelo Senai. Então hoje nós temos uma biblioteca padronizada do setor, que pode ser feito o download da biblioteca e os projetistas podem estar usando dentro do Revit e de outras ferramentas do BIM. Então tem toda a tipologia. A gente pretende agora, com a questão do carbono, também trazer uma atualização desse material e trazer as emissões de carbono dentro dessa ferramenta, que vai ajudar muito. Já trazendo um pouco do combate, a gente sempre tem não conformidades no setor, isso é normal, e a gente tem mecanismos também de combate. Nesse caso, apenas para exemplificar, prefeituras, das suas licitações, trazendo a especificação de produtos fora de norma. Piso com 4 centímetros é um produto fora de norma, e quando a prefeitura especifica isso, nós temos a obrigação de notificá-los e pedir a correção dessas licitações. E na maioria dos casos a gente tem êxito, eles corrigem porque é conforme norma, e a prefeitura não pode usar recurso público em produtos e materiais fora de norma, porque é um desperdício de recurso público, porque em curto momento ele vai ter que fazer essa troca desse material, porque ele não vai desempenhar. Aqui é um exemplo também, não está listado aqui, de uma fábrica em canteiro. Isso é um pecado, achar que dentro de um canteiro de obra, com uma infraestrutura tão precária, você vai conseguir produzir materiais com qualidade. Você não vai conseguir. Por mais boa vontade que você tenha, você não vai desempenhar com uma indústria desse nível. Isso aqui é uma fábrica que a gente teve que autuar em canteiro de obra. Hoje essa tendência reduziu, mas em 2004 a gente chegou a ter mais de 15 canteiros tentando fabricar blocos de concreto em obra, o que é um absurdo, cada um na sua, Então a gente tem muitos fabricantes qualificados que prestam esse serviço e não fabricar em canteiro de obra. Aqui mais alguns exemplos dos pisos intertravados com especificação irregular também, apenas para mostrar que isso é comum, Então a gente vem notificando e corrigindo. A maioria das vezes com 4 centímetros, mas a gente tem casos também de baixa resistência, sendo que a norma estabelece 35 MPa como resistência mínima para os pisos também. Então isso também é um fator preponderante. Sobre a jornada setorial do carbono, uma iniciativa da Bloco Brasil, do Sinaprocin da BCP, com o apoio técnico e coordenação do CBCS, que é o Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, junto com a CICS da USP e o SIDAC, que é a plataforma onde todo esse trabalho técnico que está sendo desenvolvido vai gerar um ativo interessante para o setor. O objetivo é o desenvolvimento de estratégias e planejamento de ações efetivas para construções de baixo carbono. O que fazer? Então é sensibilizar e informar para conscientizar, engajar o setor, medir de forma padronizada, e essa ferramenta SIDAC estabelece formas de medições padronizadas, tanto para o setor de blocos de concreto, como qualquer outro sistema construtivo. Desenvolver um benchmark setorial, quer dizer, antes de tomar qualquer ação de melhoria do carbono, a gente precisa saber o que a gente emite, quais são os nossos dados. E esses dados não são setoriais. Você tem uma média setorial, mas cada fabricante tem o seu indicador. E a nossa ideia é pegar o indicador de cada fabricante, traçar um benchmark do setor, uma média setorial, e a partir daí começar a implantar ações de mitigação. Como reduzir o impacto da emissão de CO2 dentro das indústrias de blocos de concreto. CO2 e energia. E aí isso se torna uma melhoria contínua. Não só na questão da sustentabilidade, mas no processo construtivo e até econômico. Isso vai fazer muita diferença financeira no futuro. Por que setorial? Porque de forma setorial a gente consegue ter uma melhor competitividade com outros sistemas, uma redução de custo, uma ferramenta dedicada e padronizada para todos os fabricantes,
a promoção da construção, né, a elaboração do roadmap setorial e uma imagem positiva, né, do setor. Isso é muito importante perante a sociedade e perante o mercado. Então a gente trabalha aí com um sistema integrado, qualidade, desempenho, produtividade, mão de obra. Né? A mão de obra a gente tem uma parceria muito forte com o Senai, que inclusive está aqui do lado. A gente vem desenvolvendo treinamentos, né? Criação de cursos para pavimentação intertravada e também de alvenaria com blocos de concreto. Inclusive o Senai estando disposto a ir até as obras prestar os treinamentos, deixando de ele ficar dentro da sala de aula e ele indo levar os professores até a obra. Isso é uma iniciativa muito importante que tende a gerar mais qualificação, porque hoje é o grande desafio de qualquer setor hoje, é a qualificação de mão de obra. Dentro da jornada setorial, nós já iniciamos, já fizemos a mobilização do setor, a conscientização, já fizemos as adesões. Então, nós temos hoje 30 empresas participando dessa jornada setorial. Daqui uns 2 meses nós teremos então já esse inventário. Com esse inventário, cada empresa vai ter os seus dados técnicos e ele vai poder emitir uma declaração ambiental de produto, que a gente chama de DDAP. Com essa DDAP, ele vai poder apresentar para os clientes, para o mercado, qual é a emissão de carbono de cada um dos seus produtos. Isso aqui é por produto fabricado. Tá? No nosso caso, bloco de 3 MPa, de 4 MPa, de 6 MPa e assim por diante, até 26 MPa. Então nós teremos diversas declarações ambientais de produto dentro do setor. E a partir daí sim as ações então de mitigação, a gente está melhorando os indicadores, seja na logística, seja na compra dos matérias-primas, seleção melhor de fornecedores, né, analisar a logística que impacta muito nessas emissões, o fornecedor de cimento, o tipo de cimento. Às vezes você vai ter que tomar soluções de mudar a tipologia do seu cimento e às vezes usar uma aditivação para melhorar o seu desempenho e aí você consegue reduzir a emissão de carbono. Tá? Então esse é um projeto muito importante para as entidades, muito importante para o setor e acho que a gente vai ter grandes frutos aí perante o mercado. Era isso que eu tinha para apresentar, fico feliz que todos permaneceram aqui, ninguém foi embora, obrigado pela presença de vocês e fico à disposição.